Alan Patrick e D'Alessandro chamaram para si a responsabilidade do bastidor do Clássico Grenal. É óbvio que os jogadores sabem o que representa o confronto do próximo sábado à noite na Arena da OAS. Mas, nos bastidores, o Inter trata de incendiar o vestiário para o primeiro Clássico de 2025. As declarações dos atletas: Tabata, será que está fora mesmo do confronto 444? E na Argentina, o empresário de joia do San Lorenzo fala sobre a proposta oficializada do Inter para tirar um volante da Argentina. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do CT Parque Gigante, do Beira-Rio, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o nosso Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Faz o que eu sempre te peço. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, a gente já está quase com 59 mil inscritos, a gente está batendo muitos likes, muitos compartilhamentos, tem muito comentário também. Cara, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês aqui, beleza? Eu quero te lembrar que nesse final de semana tem o Grenal, claro, e a oportunidade de tu pegar, entrar em kto.bet.br e faturar uma graninha na vitória do Inter. E também te lembrar que a partir de 2 gols de diferença, tu tem o ganho antecipado na KTO. O jogo não acabou ainda. O Inter foi lá e fez 2-0, ou o Inter fez 3-1, ou 4-2. 2 gols de diferença, tu já ganha o teu dinheirinho, já tá bonitinho na tua conta. Então não interessa se daqui a pouco o adversário venha a virar o jogo ou a empatar. Fez 2-0, vamos supor que o Inter faz 2-0. Fez 2-2 o Grêmio, não interessa. Se já abriu 2 gols de diferença, tu já ganhou a tua aposta, mesmo que tu tenha perdido lá no final, né, a questão da vitória e do empate. Beleza? kto.bet.br, esse é o ganho antecipado da KTO. Lembra sempre, é um site para maiores de 18 anos e brinca com responsabilidade. Eu quero falar com vocês no início de alguns bastidores a respeito do vestiário colorado para o Clássico Grenal. Já trouxe aqui ontem que o D'Alessandro, né, já estava incendiando o vestiário há muito tempo por conta do Clássico 444. E agora o que se fala também é que o Alan Patrick abraçou os novos e os jovens para entender o clássico, para já pilhar os caras, para os caras chegarem com a faca nos dentes e principalmente, né, entender que clássico não se joga, clássico se ganha. Então, nos bastidores, se fala muito do protagonismo desses dois. O D'Alessandro já foi jogador também, né? Mas desses 2 personagens do vestiário colorado. O D'Alessandro, pelo tamanho que tem no Inter, pela idolatria, por já ter conquistado muito, por entender a rivalidade Grenal e ser um cara superlativo dentro dessa rivalidade. Então, vem transformando o vestiário e incendiando o vestiário. E o Alan Patrick mostrando como é difícil jogar na arena, como é difícil conduzir uma bola da mesma forma que outros adversários por vezes permite, que a jogada é mais forte, que tu tem que dar um carrinho às vezes um pouco mais pegado para já mostrar onde é que tu tá e quem tu é no campo, enfim. Tem muitas falas que a gente vai ouvindo aos pouquinhos aqui, que a gente percebe o quanto esses dois aí vão ser importantes para o Internacional agora no Clássico Grenal. O Inter que treina nessa sexta-feira e tem a questão das surpresas que a gente já falou, em termos de Vitinho, Wanderson e tal, mas tem a confirmação ou não do Bruno Tabata. Se fala que a chance dele jogar no Clássico Grenal, ou de estar disponível no Clássico Grenal, ela não é grande. Ela é pequena. Não chega a ser remota, mas ela é pequena.
porque ele ainda não havia trabalhado com os demais companheiros até quarta-feira, o jogo agora que aconteceu contra o Brasil de Pelotas. O Inter tinha a Operação Grenal, já tinha falado para vocês aqui, só que o Tabata ainda não está apto 100%. Então, o que até o Lucas recebeu, meu parceiro lá do Voz do Gigante, é que se ele for para o jogo, ele só aguenta menos de 45 minutos. Ou seja, seria uma alternativa para um segundo tempo. O que eu acho interessante, né? Porque querendo ou não, se o Carboneiro começa o jogo, por exemplo, a gente tem o Wanderson num segundo tempo. Se o Vitinho começa, a mesma coisa. Se daqui a pouco o Wanderson começa, tem o Vitinho. O Tabata pelo lado direito seria bem interessante também. Volto a dizer, para mim, o time está definido. Com o Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabei. Fernando com o Thiago Maia. Vitinho, Alan Patrick e o Wesley. E lá na frente o Rafael Borré. Aliás, se a gente pegar as falas, né, em cima desse contexto de vestiário que eu estava falando para vocês, as falas de dois jogadores ao final do jogo contra o Brasil de Pelotas. Olha só, o Vitinho disse o seguinte: eu nunca tinha vivido essa emoção do Grenal. Desde segunda-feira estamos só pensando nesse clássico. É muito diferente, uma experiência incrível. O Dali já mostrou pra gente como essa semana Grenal já motivou a gente após o jogo contra o Brasil de Pelotas. E o Antony fala semelhante. É uma semana diferente. Sabemos que o Grenal tem um peso maior, pois é uma competição dentro do gauchão. Ou seja, né, aquela coisa de o clichêzão da competição à parte, né? Então a preparação tem que ser em cima dos detalhes. Cabe a quem está mais tempo no clube trazer a experiência dos Grenais. E é um jogo diferente que eu espero que a gente possa desempenhar e seguir evoluindo. Falou o goleiro, né? E naquele momento capitão do Internacional. Cara, olha só. Tem o empresário do Bernabéu, o Juan Oler, que eu já tinha dito para vocês que estava falando com os repórteres aqui, né, no Brasil, e agora ele concedeu uma entrevista na Argentina para o portal Pasión por el Ciclón, né, paixão pelo ciclone, vamos dizer, né, vamos dizer na tradução livre, tá? E o Ciclone é um dos apelidos, né, do São Lourenço, clube que joga o Elian Irala, né, que seria um possível reforço aí, jogador de 20 anos, que o Internacional, um volante argentino, que é um dos mais promissores aí dos últimos tempos, que o Internacional teria feito uma proposta formal. Olha só, o Oler, ele fala o seguinte: o Elian é um jogador que tem o biotipo europeu, físico que busca os europeus. Eles não contratam jogadores que não são fit, não estão em forma, né? Que aí eles têm porque daí eles têm boa resistência e eles conseguem combater frio, quantidade de jogos e tudo mais. E aí ele fala sobre as características do jogador, que daqui a pouco, se ele fica mais um semestre aí, o São Lourenço consegue vender pelo valor que quer, que são os 5 milhões de dólares por 80% do passe, que a gente já falou por aqui. Tá? Só que daí ele fala o seguinte, ó. O Inter fez uma proposta formal pelo Elian. As pessoas cometem um erro e a maioria dos jornalistas dizem: não há uma oferta formal. Mas a oferta formal se dá depois de conversações. Eles não mandam um papel dizendo: ó, quero um. Ah, não, um tu não aceita, então te dou mais 1,5. Ah, não, sabe? Eles diziam o seguinte: quando termina a conversação, caso se suponham que todos, né, estejam de boa com o negócio, aí tudo vai para um papel e aí te mandam no timbrado. Mas quando há uma conversa por valores e tal, quanto pode chegar tanto o clube quanto a venda, quanto o jogador, já se caracteriza como uma proposta formal. Isso diz o Juan Oler, que é o empresário do Elian Irala. Conversei com algumas pessoas que têm trânsito no jurídico, no futebol do Inter e tal, e me garantiram que o Inter fala muito desse atleta nos bastidores, tá? Mas essa proposta formal não tem o mesmo entendimento do empresário, que o timbrado mesmo não houve, mas que houve sim conversas, né, e que o Inter está muito de olho nesse jogador. Beleza? E aí?
Concorda com o time que eu falei há pouco, com os 11 iniciais ali? O que tu acha do D'Alessandro e do Alan Patrick, botando uma pimentinha nesse clássico? E o Elian Irala, já deu uma olhada, já foi buscar? Faz o seguinte, bota nos comentários o que tu acha disso tudo e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!